falando um pouquinho sobre a introdução alimentar. Primeiro ponto de tudo é que a introdução alimentar é uma coisa individualizada. Então as orientações que eu vou passar são umas orientações gerais, mas que isso não substitui a consulta de puericultura, a consulta na qual realmente eu vou te explicar certinho, passo a passo, o que é o melhor e o momento ideal para isso ser introduzido para o seu filho. Mas via de regra, a partir do último protocolo lançado em novembro de 2024, a dieta pode ser introduzida do 4º até o 6º mês nas crianças que não estão em aleitamento materno exclusivo, que estão usando fórmula ou a amamentação mista, né? Peito mais fórmula. Agora, quem está só no peito, nada de dieta complementar antes dos 6 meses. A teta tem tudo que o bebê precisa até os 6 meses de vida. Mas ok, seu filho foi avaliado, já está com os sinais de prontidão, então eu posso introduzir a dieta. O que eu vou dar para comer? Comida, gente. Tá? Eu brinco que as pessoas mais inventam hoje do que realmente precisa. Então seu filho vai comer praticamente o que você come, a diferença é que inicialmente a gente vai começar amassadinho com garfo. Tá? Então a partir do 4º ou 5º mês a dieta vai ser introduzida com alimentos amassados com garfo. Ah, mas e o BLW? Ótimo, não é uma opção ruim, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, preconiza ainda amassadinho inicialmente, por quê? Para ter uma ingestão realmente desses nutrientes maiores, tá? Mas o BLW pode ser associado ao amassado. Você pode amassar a cenoura e dar um palitinho também de cenoura junto para o seu filho. São formas diferentes de ter o contato com aquele alimento, ok? E como você vai fazer esse pratinho? Bem, separadinho, cada alimento num cantinho do prato, você vai colocar um alimento de cada grupo alimentar nesse prato, tanto no almoço como na janta. Então, num cantinho do prato você vai ter os carboidratos, ou seja, os cereais, as raízes. Então, um dia arroz, outro dia batata, outro dia mandioca, outro dia polenta, macarrão, tá? No outro cantinho do prato, você vai colocar as leguminosas, que seria o quê? O grupo do feijão. Lembrando que não só o feijão, né? Você tem o feijão que pode ser o preto, pode ser o feijão carioquinha, mas você também tem ervilha, grão de bico, temos outras opções. No outro cantinho, que inclusive é uma grande fonte importante para poder diminuir a quantidade de leite do bebê que ele mama, que são as proteínas. Então, a partir dos 6 meses, a partir da introdução alimentar, você já vai iniciar com carne ou ovo. Carne de frango, boi, peixe, porco, qualquer carne seu filho pode comer. Fígado, pelo menos uma vez por semana, riquíssimo em vitamina A, riquíssimo em ferro, tá? O ovo, cozido e amassado ou mexidinho, várias formas para você oferecer também. A carne você vai desfiar bem desfiadinho, nada de liquidificar, nada de peneirar. Seu filho tem que aprender a ter o contato com as texturas diferentes. E no outro cantinho, que é o que mais vai ter no prato, será os legumes e as verduras. Verduras também. Então, de legumes, cenoura, beterraba, chuchu, berinjela, brócolis, não tem nada que seu filho não possa. As folhas, nesse início, né, 4 a 6 meses, elas terão que ser bem pequenininhas, cortadinhas e amassadas junto com outros alimentos nesse momento. Geralmente uma folha crua você vai conseguir dar só a partir do 9º mês. Bem, então até aí esse prato é diferente do seu prato que você come? Não, como eu falei, é praticamente tudo que você come. Agora eu vou dizer o que não pode. Nada de alimentos industrializados ou com açúcar até os 2 anos de idade. Então nada que você compra no mercado e vem em saquinho, potinho, pacotinho, vidrinho, caixinha, latinha. Nada de danoninho, nada de bolachinha, nem maisena, nem água e sal e muito menos os malditos mingais, tá? Mucilon, maisena, arrozina, isso é açúcar puro. Isso não vai acrescentar em nada nutricionalmente para o seu filho. O menos pior é o de aveia, mas pessoalmente eu também não gosto muito dele, ok? Outra coisa que você não pode, nada de sal até 1 ano de idade. Esse ponto eu acho que é o que mais difere da alimentação do adulto, dos pais, para o seu filho. Que eu não quero que coloque nada de sal até 1 ano, tá? Mas os temperos naturais você pode usar. Cebola, alho, salsinha, coentro, qualquer coisa nesse sentido, óbvio, sem excesso, porque senão faz mal até pra gente, tá? Leite de vaca. O leite de vaca
é prejudicial sim para bebês menores de 1 ano de idade. Algumas exceções ali a gente até consegue liberar a partir dos 6 meses, mas não é o ideal. Até 1 ano de idade manteremos com a fórmula ou, obviamente, o leite materno. Mas está liberado a partir do 6º mês o uso de lácteos. Então, o iogurte, obviamente, é natural, de preferência aqueles só 2 ingredientes, leite e fermento, tá? E também os queijos brancos, nada de queijos amarelos. Tá? Outra coisa diferente que a gente tem que cuidar é que não vai ser dado suco. Antigamente se dava suco para o bebê de 3 meses, por isso que a avó vai ficar na cabeça que tem que dar o suquinho de laranja para o seu filho de 3 meses. Mas não, até 1 ano de idade nada de suco e mesmo assim após 1 ano também não é um alimento muito indicado. A criança tem que receber a fruta in natura e tomar água, tá? Bem, então, tirando essas exceções, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa muito difícil, vai ser comida, alimento. E quanto que seu filho vai comer? Primeiro ponto, que ele vai comer o quanto ele quiser, quanto ele tiver com fome, é conforme a aceitação. Mas não é muito também, um bebê de 6 meses, se comer 2, 3 colheres de todo esse pratinho que eu falei, já está o suficiente. Agora, para ele comer, ele tem que estar com fome. E para ele estar com fome, ele não pode estar com a barriguinha cheia de leite. Por isso é onde a gente entra num quadro meio que de uma rotina. Óbvio que leite materno continua chamando livre demanda, mas eu gosto de orientar com uma livre demanda controlada. Porque você vai dar as refeições, então a fruta no seu horário, 2 a 4 porções de frutas por dia, então vai ter o horário da fruta no lanche da manhã, depois eu vou ter o almoço, depois eu vou ter a fruta à tarde e depois vou ter a janta. E o leite, tanto o materno como a fórmula, vai ficar no intervalo dessas refeições. Então, dando em torno de pelo menos 2, 3 horas depois que mamou para poder comer. Praticamente você vai reduzir essas mamadas, vamos pensar na fórmula, para 3 a 4 mamadeiras por dia. Inclusive, essa é a nossa meta até 1 ano de idade, diminuir esse leite, a fórmula, até 400, no máximo 500 ml por dia. Então, assim, essas são orientações gerais. Claro que para cada criança vai ter uma orientação individual. Ela pode ter variação em relação à introdução de alimento, ao aspecto do alimento, o que poder. Temos casos de alergia alimentar, mas reforçando até mesmo quanto à alergia. A gente tem que introduzir para crianças sem esses problemas alimentos alergênicos, de preferência entre o 6º e o 9º mês, que é o momento de janela imunológica. É onde eu vou dar camarão, onde eu vou dar o ovo, onde eu vou dar o glúten, onde eu vou dar alimentos potencialmente alergênicos, porque isso vai prevenir das alergias. Então, reforçando, nada substitui a sua consulta, nada substitui a orientação do pediatra feito individualmente, olhando para o seu filho, olhando para você e tirando as suas dúvidas. Mas essas orientações vão te ajudar muito na comida daqui para frente.